Olá pessoal, tudo bem? Essa breve videoaula aqui a gente vai usar para conceituar limite de resolução, dar os aspectos mais gerais sobre os conceitos, as definições, formas em que a gente consegue observar essa importante propriedade da microscopia. Tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Seguinte, vamos começar falando sobre resolução. O que é resolução? O pessoal costuma dizer que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, certo? E aqui então à direita eu coloquei uma imagem representando para vocês o que viria a ser uma resolução. Aqui nós temos 72, uma imagem 72 dpi e uma imagem 300 dpi. Isso significa que nós temos mais unidades por polegada na imagem de 300 dpi do que na imagem de 72. Logo, nós temos curvas, nós temos resoluções mais apuradas na imagem mais à direita desse coração do que na imagem mais à esquerda desse coração. Portanto, pessoal, no nosso cotidiano, consideramos como resolução a nitidez, de detalhes em uma imagem, que é medida em pixels por polegada. Quanto mais pixels eu tiver por polegada, maior a resolução. Então, observe que cada quadrantezinho da imagem de 72 dpi foi subdividida em novos subquadrinhos. E assim a gente consegue, colorindo mais quadrinhos, ter uma resolução melhor. E a tecnologia está aumentando bastante nesse sentido, fornecendo para a gente cada vez mais resoluções ou resolução para as imagens que a gente tem à disposição. Portanto, resolução é a nitidez de detalhes em uma imagem, para ser mais sucinto. Na microscopia, pessoal, associamos resolução à riqueza de detalhes de uma imagem. Tudo bem? Sem problema? Mas uma pergunta é muito relevante nesse momento. É assim que a gente trata a resolução na microscopia? Na microscopia a gente faz isso de uma forma indireta, a partir do que a gente chama de limite de resolução. Aqui o pessoal costuma fazer alguma confusão. Tá? Aí o pessoal costuma fazer alguma confusão. Porque a gente tem a tendência de achar que quanto mais, melhor. Para o limite de resolução, pessoal, quanto menos é melhor. Vocês vão perceber isso. À direita nós temos aqui um jogo de objetivas, tá? Essas objetivas, dessas 5, nós temos 4 em nosso microscópio. Bom, o limite de resolução é uma característica associada à abertura numérica de cada objetiva. Então, cada objetiva dessas aí tem uma abertura numérica. São conceitos físicos que não vêm ao caso aqui agora, tem muito a ver com o meio por onde a luz atravessa, tem muito a ver com a lente, com a curvatura de cada lente, e nós não vamos discutir isso nesse momento, tá? Mas o que eu posso afirmar para vocês de cara é que a abertura numérica é uma característica de cada uma objetiva, tá bom? A gente observa aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo passar o meu mouse. Aqui nós temos o poder de ampliação da objetiva, meu mouse aqui, ó, 20x. Aí nós temos uma barra e na sequência nós temos um outro valor. Este outro valor é o valor de abertura numérica desta objetiva. Observe que cada objetiva tem um valor diferente, um valor próprio de abertura numérica. Tá ok? Vamos adiante. O limite de resolução, pessoal, é definido da seguinte forma. É a menor distância entre dois pontos numa imagem que pareçam individualizados. Ou seja, se você consegue observar dois pontos separados, individualizados, tudo bem. Se você for reduzindo o tamanho ou a distância entre esses dois pontos, vai chegar um ponto em que eles não parecerão mais dois pontos, mas sim um ponto só, porque eles não terão resolução suficiente. Ok?
Bom, seguindo adiante, quando dois pontos estão próximos a uma distância que é menor que o limite de resolução daquela objetiva em uso, esses pontos aparecem como um só, aparecem fundidos. Sem problema? Tudo bem? Vamos seguir adiante então. Aqui com essa imagem eu acho que eu consigo mostrar para vocês de uma forma diferente o que eu quero dizer com limite de resolução. O olho nu, eu vou passar meu mouse aqui em cima do que representa o olho nu. O olho nu você consegue aqui observar uma baleia, um homem, um beija-flor, o ovo de peixe, mas chega um ponto em que você atinge o seu limite de resolução, que é 0,2 milímetros, ou seja, imagine 1 centímetro, divida esse centímetro por 10 partes, pegue cada parte desta e divida por 5. Aí é o nosso limite. A partir desse ponto a gente pode até enxergar, mas a gente não enxerga mais com uma boa resolução. Aí a gente vai precisar de equipamento. E aqui a gente observa um microscópio óptico, que tem um limite de resolução 1000 vezes abaixo do olho nu. Então significa que ele tem um poder 1000 vezes maior do que o olho nu. Ele consegue enxergar estruturas tão pequenas até o limite de 0,2 micrômetros. Abaixo deste valor, só mesmo com microscopia eletrônica, porque é 1000 vezes abaixo do que aquele valor para o microscópio óptico. E aqui embaixo nós temos o que pode ser observado com o microscópio óptico com tranquilidade. Ó. Células vegetais e animais podem ser observadas, cloroplasto, algumas bactérias a gente consegue ver também, né? Agora, com microscopia eletrônica, aí são estruturas muito menores. Portanto, pessoal, quanto menor for o limite de resolução, maior será a riqueza de detalhes das estruturas observadas. Isso significa que se eu pegar aqui células animais e vegetais, eu vou ter muito mais poder de resolução usando o microscópio óptico do que usando o olho nu. E vou ter muito mais riqueza de detalhes se eu usar o microscópio eletrônico, porque o microscópio eletrônico tem um limite de resolução menor. Tudo bem? Então, seguindo adiante, algumas considerações importantes, e eu aproveito já para mostrar para vocês qual é o objeto de estudo que nós vamos adotar neste roteiro de estudos orientados, né? Aqui nós temos a asa de uma borboleta e aqui as escamas que sabe aquele pozinho que sai da asa da borboleta? Repare que cada escama da asa da borboleta tem estrias que são longitudinais e tem estrias que são transversais. A gente consegue ver isso na microscopia? Depende, a olho nu eu garanto que não, e na microscopia depende da objetiva. Por quê? Porque a proximidade aqui pode ser tão pequena que o olho não dá conta, pode ser tão pequena que dependendo da objetiva também não dê conta, tá bom? Então o limite de resolução de cada objetiva mostra até quanto ela pode resolver. Na prática, quanto menor o limite de resolução, maior o poder da objetiva. Na prática, o poder de resolução é inverso do limite. Portanto, quanto menor for o limite, maior será o poder de resolução daquela objetiva. Ok, pessoal? Então, pessoal, aqui eu vou mostrar para vocês um diálogo entre oculares e objetivas. Tá? À esquerda nós temos as oculares, à direita nós temos as objetivas. Lembrando que as objetivas ampliam uma imagem e dão resolução a essa imagem. Já as oculares apenas ampliam. Portanto, quem é responsável pelo limite de resolução nessa história toda aqui é cada uma dessas objetivas. E nesse diálogo, as oculares perguntam para as objetivas: qual é o tamanho mínimo que vocês conseguem resolver? Ou seja, qual é o poder que vocês têm? Então, portanto, perguntar qual é o poder que vocês têm ou qual é o tamanho mínimo que vocês conseguem resolver, até que tamanho vocês conseguem resolver, basicamente a pergunta tem o mesmo sentido. Então, as objetivas respondem: na verdade, cada uma de nós tem o seu poder, tem o seu tamanho mínimo. E para saber, basta você conhecer o limite de resolução de cada uma de nós.
Você pega essa fórmula, LR igual a K, que multiplica lambda dividido por abertura numérica, e você descobrirá aí o limite de resolução de cada uma. Os oculares, interessante, ok. Obrigado. A gente se encontra no trabalho. As objetivas respondem. Combinamos, sim. Até lá. Digno de nota, então, para o cálculo do limite de resolução de cada objetiva, utilizamos a seguinte fórmula. Limite de resolução é igual a uma constante K, que vale 0,61, que multiplica o comprimento de onda lambda. No caso, a gente usa a luz branca, então é a média de todos os comprimentos de onda das cores que pertencem ao espectro de luz visível, dividido pela abertura numérica da objetiva. Nós vamos ter um videozinho explicando como fazer esse cálculo, tá bom? Portanto, para fechar, quanto menor for o limite de resolução, maior será o seu poder de resolução. Quanto menor for esse LR, maior será o poder da objetiva em questão. Tudo bem, pessoal? Então, a gente vai seguir adiante. Esse é o nosso objeto de estudo. E eu coloquei um videozinho aí também, mostrando a observação da escama da asa da borboleta pela microscopia óptica. Tudo bem? Valeu, pessoal. Até mais.